Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. E continuamos aqui agradecendo os nossos apoiadores, a Padaria Guela. Você já foi lá? Já. Padaria Guela, Tal Chá. Vou servir um chá para você aqui, o nosso convidado especial de hoje. E Dental Brasil, onde você encontra todos os produtos para consultório, também para cirurgia médica, Compro lá também tem também. alguma coisa lá, né? Uso Eu lá sei que também. todo mundo usa a Dental Brasil. E muito obrigado por mais um apoio aí nesse ano de 2024, que a gente siga junto firme por mais um ano. E hoje, com a presença do meu amigo, né, do meu colega de trabalho aqui também, Dr. Marcelo Pacheco, cirurgião plástico, uma honra ter você aqui, né? Sei da sua correria, veio Pô, direto do consultório para cá, mas muito obrigado a sua presença aqui. Espero que você vai ajudar bastante gente hoje com a sua experiência aí de vida. não, o prazer é meu, pelo amor de Deus. Eu conheci o Zé, inclusive foi na minha formação, né? Sim, ainda falamos disso ontem. É, a gente, inclusive, foi na minha formação, na verdade, parte da minha formação que eu tenho eu devo a você também, É né? junto com a Buco ali, né? Daquelas cirurgias que a gente acompanhava aqui, eu aprendi muito do que eu faço hoje, na verdade, né? Hoje eu não segui muito a carreira, assim, da Da crânio, né? malformação, Da né? formação, mas querendo ou não, isso traz uma base muito importante pra gente, porque eu faço muito fácil, né? Claro, nesse caso mais voltado para estética, mas eu acabo fazendo muito fácil e querendo ou não, toda aquela experiência que eu parte grande eu aprendi com você também, a gente leva isso com mais segurança para o centro cirúrgico, né? Eu acho que o Dr. Marcelo está falando por conta na época da residência, né, É, no hospital de malformação, mas eu acho que quem acompanha paciente com malformação, quando faz a outra área, que normalmente no consultório privado a gente faz as duas coisas, né, sim, sim. acaba sendo um pouco mais fácil de planejar, um pouco menos. é, Tem outras dificuldades no consultório privado, mas que com certeza soma a experiência com um paciente com malformação, mesmo que ele não tenha quando ele nos procure no consultório particular, né? Não, sim, sim. Na verdade, o paciente com uma formação, né, que a gente tinha muito contato no centrinho, as cirurgias elas são mais complexas, então a gente tem que ter um leque de técnica mais avançado, um conhecimento anatômico muito profundo. Então, isso, querendo ou não, é uma base extraordinária, mesmo porque a gente vá pelo paciente de estética, isso dá uma confiança para a gente no centro cirúrgico muito grande. Hoje sua atuação está muito mais com cirurgia plástica, né? Voltado para estética, né? Eu vejo nas Mas suas redes sociais, depois você deixa o seu arroba aí pro pessoal ver. Vamos deixar marcado aqui para quem quiser procurar o acompanha seu a gente lá, serviço, né? a gente acompanha a gente lá. Mas assim, na verdade foi o mercado, né? Foi, Não foi nem por querer, não né? foi nem por querer. Eu tenho uma paixão grande pelo Centrim. Lá eu sentia muito grato. Todo dia eu chegava em casa e O que a agradecia a gente faz Deus. pelos pacientes lá, né? Aquilo lá é mágico. Ponto. Eu acho que não tem quem não tem esse sentimento, assim, não consegue, quem passa lá e não consegue sair com esse sentimento de lá, sabia? Eu fiquei um ano só lá. Eu acho que foi um dos anos que mais me marcou. Aquelas crianças, assim, pelas mais deformidades que tinham complexas na face. Mães que, querendo ou não, às vezes chegavam lá pensando que os filhos delas eram o único no mundo, né? E quando chegava lá, se identificava com outras crianças e outras mães iguais e criava uma empatia. Aquilo lá é É um fantástico. ambiente muito acolhedor, né? Aquilo lá é fantástico. Mas isso acho que é uma coisa colocada desde o tio Gastão, de quando começou o hospital, de todo mundo ser pelo paciente. É. Desde quem faz a faxina, de quem recebe o paciente na portaria, de quem leva os prontuários, né? De quem faz tudo ali é isso, é esse acolhimento pelo paciente. Não, lá olha, eu sou suspeita a falar. Eu também, né? Eu adoro, acho que eu só sou Eu, dentista porque eu passei por lá. eu sou suspeita a falar. Hoje, já na minha formação de plástica, antes de passar no centrinho, eu tinha muito um desejo de seguir a área de face, que é o que eu estou seguindo mais também agora no consultório particular, mas lá você aprende a ter paixão, cara, Pelo que faz, pelo né? que é, e grato, ser grato. Assim, são crianças que passam por uma anomalia complexa, um estrutural familiar também, que você sente humilde. Você Mas, bate lá uma humildade muito mas grande. sabe que de muita qualidade sua, uma coisa que eu fico impressionado toda vez que eu vi é a sua sutura. É. A sua sutura. Meu, como Isso daí é tem da. alguma técnica de para treinar ou para ficar bom assim, de parecer que não fez nada, Tem, cara, tem, mas é tem, muito tem, treino, tem. É né? treino,
A curva de aprendizagem é assim. Você sempre teve habilidade? Cara, eu sempre, desde criança, eu gostava de fazer coisas manuais. Sempre, sempre, sempre. E querendo ou não, de verdade, em casa, trocar lâmpada, tomada, quando eu era criança, Você era era igual eu mexendo, também, desmontava brinquedo, montava, exatamente, eu era montava assim. revel. É, e eu entrei na faculdade já querendo fazer cirurgia. E é treino, Eu falo treino. porque isso, é lógico, existe um treino para você se tornar cirurgião. Eu acho que existe um pouco, não um dom, mas um pouco de vocação para fazer aquilo, sabe? Sim, sim. Na verdade, Para fazer cirurgia, eu digo. eu sempre converso assim com meus alunos da residência, porque agora eu virei preceptor da residência de cirurgia plástica lá em Botucatu. Que é onde você acabou de vir agora, né? Foi isso, né? Não, eu tava lá ontem e hoje de manhã, à tarde eu tava no consultório e aí eu vim direto para cá. E na residência eu falo muito isso para eles, que é dom, como você falou, claro, mas tem treino, tem você ter uma certa resiliência É claro, de existe técnicas também de sutura, tudo, né? exatamente, Que tem que ser seguido, técnica, princípios básicos, né? sim, sim. Então isso é treino, não, tem um pouco de dom, sim, Mas você sabe que mas a sutura é diferente, né? Você já olha, escutou isso? rapaz, Não sou o primeiro a te falar, né? já ouvi falar assim, mas olha, acho que eu sou chato. Não, Vou sua falar pra sutura é você. impecável, Eu assim. sou Eu já chato, sou vi. chato, sou chato. Em várias regiões é sempre impecável. Eu sou chato para cicatriz, eu sou Não chato. que se espere diferente no cirurgião plástico, né? Mas Sim. você sempre teve, desde a primeira vez que eu vi, sua sutura é diferente. Não, eu vou falar pra você, eu sou enjoado. Pra cicatriz, eu sou enjoado. E vou falar pra você que mais enjoado que eu é minha instrumentadora. Porque se tá É, ruim, ela ela fala. fala. Ela E se fala. ela falar, é E se que ela tem que falar, eu tenho desfazer. que desfazer. E eu sou chato, eu desfaço. E faço de novo. Né? E não vou mentir também. Eu Porque a gente tá agradeço. falando de duas situações, né? Uma, às vezes, é um paciente que não pediu a cirurgia, por exemplo, um paciente de um trauma, por exemplo. Às vezes ele chega para você numa condição que você não consegue Exatamente. entregar uma sutura, porque a borda às vezes já foi machucada, tem um problema ali instalado. Agora, quando o paciente entra por uma cirurgia eletiva, vamos por um exemplo do dia a dia seu, por exemplo, colocar uma prótese. O paciente, ele espera uma sutura linda depois, né? Sim. É claro que assim, eu também falo para os pacientes assim, a minha parte eu faço no centro de cirurgia. É claro que a gente fica um pouco dependente da resposta de cada paciente, né? Tem, é claro, algumas etnias que facilitam a qualidade, a gente já tem uma previsibilidade de que a qualidade vai evoluir bem, outras a gente tem que acompanhar mais de perto, mas independentemente disso, acho que no centro cirúrgico a gente tem que dar o nosso melhor. Então, eu sou enjoado para É, cicatriz. eu falo porque assim, cirurgia ortognática que a gente faz, assim, a maioria das cirurgias não tem extraoral, né? Não É, tem sutura externa no rosto. Então a maioria dos nossos fica interna. Mesmo se a gente tenta caprichar, porque uma hora o paciente vai ver aquilo também, né? deixa eu ver. Ele vê. Então se fica Eu vejo o feio, nível de exigência dos pacientes tão então alto. parece que não, mas não é porque é dentro da boca, ele não vai ver como que tá a sutura. Então Sim. é o final, mas sempre é um detalhe. É o É o acabamento. acabamento do problema. No meu caso, é o acabamento Não adianta nada eu posicionar muito bem uma prótese, fazer uma abdominoplastia e ressecar o tanto de pele de uma forma bem equilibrada. Só que eu, na hora de fazer o acabamento, fazer uma sutura ruim no umbigo, fazer uma sutura ruim lá embaixo, acaba o Aí, serviço, não adianta nada. não tem. Se não Não tem. entregar tudo, não tá pronto. Exatamente. Ó, fiz um chá preto hoje, não sei se você toma aqui, é tal chá. É um chá. É quase um escuro, mas ele é um chá preto, tem um pouco de cafeína, mas acho que vai bem nesse horário. Não sei se você tem problema com cafeína à noite. Pô, muito bom. Espero que você goste. Sem açúcar é melhor ainda. Sem açúcar também. Costuma, né? O chá com açúcar, ele perde o gosto, assim, ele fica ruim. Café também. Também. O café também, café também. Eu sou zero açúcar já faz 12 anos, É? para nada. E quando você se liberta do açúcar nas bebidas, assim, parece que você redescobre o sabor das coisas. Muda, né? Muda bastante. E a Goela mandou aqui, eu acho que você não vai querer experimentar agora, mas fica aqui, ó, tem uma torta. Depois eu como. Deixa eu provar, pôr aqui pra você ver. Isso aí tá bonito, hein? Tá lindo aqui, ó. Eles É o capricharam no doce. acabamento, eu já Aí, vi tá pra vendo? Ó? você, né?
Você come com Para o... muitos, come com os Você olhos, come né? com os olhos e depois você vai Com os ver. olhos, é. Se quiser no meio experimentar, fica à vontade. Tá bonito, hein? Mesmo. Minha mulher aqui já ia começar a me cutucar aqui. Experimenta aí, ó. Meu, e lá tudo é gostoso, né? Não, lá é bom. Lá é tudo bom. Pra quem nunca foi na Goela, lá é um lugar de marcar uma reunião, tomar um café. Dá pra almoçar agora lá, eles estão tendo almoço durante um certo horário ali. Tem almoço, tem o self-service lá durante o período, no final da manhã, comecinho da tarde. E tem os lanches, e dá pra você tomar um café lá a qualquer horário do dia, né? Dá pra você participar lá. Sabe? A gente ia muito para comer, tomar um café. Eu sou apaixonado por café. E a minha mulher também. Eu e a minha mulher comem esses doces. Que são bonitos, né? E além Começam de, com os e além de tudo tem pão, né? Que é uma padaria, né? Então também ainda tem os pães lá. pão francês. Eu vou falar para você que nesse eu não resisto, não. Um pão com manteiga bem quentinho, Nossa, né? isso é muito bom. É difícil, né? É muito bom. E daí tá falando de cirurgia, a questão, você acabou indo, terminando a residência, começou o consultório, desenvolveu um trabalho, vamos falar assim, externo e pessoal, né? Porque acho que tem que estar ligado no ensino, né? Acho que isso é muito legal, o ensino, porque a gente é questionado quando está ensinando, né? Isso faz a gente desenvolver também. Eu Exato. vejo isso de ter residente todo dia, querendo ou não, eles perguntam por que você faz assim, por que você não fez desse jeito. Então isso faz a gente estar sempre pronto ali para atender e entregar o melhor para o paciente, tanto no consultório quanto no curso, né? Na formação. É, Isso faz muita diferença, né? muita, muita, muita. Não é à toa, por exemplo, eu falo para os meus residentes, né? Eles me questionam muito. Às vezes a gente não sabe tudo, né? E no momento que eu não sei responder, eles dizem, calma que vou estudar, né? A gente tem que ser humilde. Vou estudar e eu trago essa resposta para você. E muito disso me levou a fazer muitos outros cursos. Fui fazer até curso fora, né? Para poder tentar trazer, né? Na verdade, levar coisas diferentes para os meus alunos nas universidades e do que eu aprendi, né? Eu vou falar para você que hoje a forma que eu opero, as técnicas que eu uso são quase que completamente diferentes da quando eu saí Da da sua formação? universidade. Completamente. E eu falo que isso é muito bom. E eu espero que daqui a 10 anos eu esteja operando diferente do que eu opero hoje, né? Porque eu acho que assim, se você nota que você olha para trás e mudou, você está evoluindo, né? Você vê sua evolução Você no vê resultado, né? evoluções. Agora, se eu olhar para trás e eu opero da mesma forma que eu opero há 10 anos atrás, das duas, uma, né? Ou né, a própria medicina não evoluiu, que isso é impossível, Que isso é todo dia que muda isso é alguma todo coisa. dia, né? Ou fui eu que não evolui, né? Que eu acho que é o mais provável, né? Então, toda vez eu me coloco à prova, né? E eu sou um interno insatisfeito. E o que eu vejo muito no consultório, a gente vai mudando a forma de planejar as coisas, de fazer o diagnóstico, de fazer um plano de tratamento para cada paciente, porque você vai somando, né? Você vai tendo mais gaveta ao longo da vida, que com o aprendizado, do que fazer na melhor época para cada paciente, né? Você vai Sim, pegando esse feeling, vamos falar assim, sim, de quando indicar, de como fazer, qual paciente que vai se dar bem em tudo, porque você faz às vezes procedimentos estéticos. Às vezes, não sei no dia a dia como que é isso exatamente, mas nem sempre você faz tudo em um tempo cirúrgico, né? Por exemplo. não dá. Então, às vezes não dá, às vezes. E tem paciente que não suporta isso, e tem, às vezes, paciente que não é indicado isso, né? Sim, né, é que na verdade também a cirurgia plástica, por muito tempo o pessoal fazia lipo, mama e abdômen, Num tudo tempo num só. tempo cirúrgico só, tá? As coisas, há muitos médicos ainda que faz, não tem certo e errado para isso, tá? Mas nas minhas mãos eu prefiro às vezes separar. Porque eu fico lidando muito com muita tecnologia, com lipoaspiração ultrassônica, depois a gente vem com equipamentos de retração de pele, algumas lipoenxertias antes sempre tinha aquela clássica lipoenxertia do bumbum, agora a gente faz lipoenxertias musculares, né, guiadas com ultrassom. Isso vai, de uma certa forma, demandando um tempo cirúrgico maior, né? E Para às cada vezes, etapa. para cada etapa. Então, às vezes, a gente tem que equalizar isso pensando sempre na segurança do paciente, né? Não adianta a gente fazer cirurgias de 10, 12 horas, né? Que isso daí não é bom nem para mim, porque a Você gente tem que cansa ser, também, né? exatamente, a gente tem que ser honesto. Eu não vou conseguir estar entregando o meu máximo da primeira hora até as 10, até a última hora, depois de 10, 12 horas de cirurgia, né?
E também não é tão bom para o paciente, aumenta o risco, muito o risco de complicação, né? No intraoperatório e até no pós-operatório. Então, assim, a gente tem que equalizar. Há pacientes que dá para fazer tudo num tempo só, há pacientes que é melhor a gente separar. Então, e eu acho que assim, o corte é a segurança do Porque paciente. eu acho que também tem um lado do paciente de querer parar a vida uma vez só. Também tem essa Tem, a certa gente tem que pressão, entender, né? a gente tem que entender isso. Tem E, não a pressão do paciente, não é ele que decide às vezes, porque você que é o responsável, né? A gente que é o sim, responsável sim. pelo procedimento e pela entrega do resultado sempre. Mas o paciente, ele quer parar uma vez só. Tem uma tendência de ser assim, não tem? Sim, sim. Querendo ou não, a cirurgia plástica, na hora que ela para, ela tem, o paciente tem que se dedicar, porque não é o pré-operatório, também não é só o intraoperatório em que eu atuo. Também tem a dedicação do pós-operatório, e isso demanda tempo. É claro que também com a evolução da plástica, que algumas técnicas que a gente tem usado bastante, essas técnicas a gente tem conseguido reduzir muito o tempo de retorno do pós-operatório. Mas ainda a gente tem que sempre levar em consideração isso, que o paciente ele não tem como ficar parando, dando, se assim eu posso dizer, um stop na vida dele 2 vezes no ano, duas assim. vezes no ano, 3 vezes no ano, né? Então, às vezes, a gente consegue fazer tudo numa cirurgia só quando a gente vê que isso não vai prejudicar a segurança do paciente, mas Então, para quem tem essa dúvida, só passando por consulta. é, Cada é caso é um chato, caso. né? É chato que é engraçado que às vezes Todo eu, mundo, todo mundo espera uma resposta às pronta. vezes todo mundo espera uma resposta pronta. Duas perguntas que é muito que bombam no direct, né? Doutor, quanto que é o valor de É. cirurgia tal e se dá para fazer tudo numa cirurgia só? E Não nunca, dá. você nunca viu a pessoa, né? Não dá para a gente responder isso, não que a gente não nem queira, né? Mas não dá Sabe um para jeito que eu fazer. penso que seria o mais correto? Era você dar o valor no final. Ó, você consumiu tanto tempo da minha vida e isso custa tanto. Mas tem também que tem a questão de complexidade, Não, não e é você só não do sabe tempo, sem. não sei, porque não é só tempo cirúrgico, não é só uma lipo abdômen mama, um lifting, um lifting facial que a gente faz bastante, não é só isso. É diferente de cada paciente, tem um grau de dificuldade diferente. Eu fazer um lifting facial numa paciente que nunca nem sequer fez nenhum procedimento na face é uma coisa. Agora, se já fez algum procedimento, bioestimulador, ou fez uma pequena lipo de papado, enfim, já é outra. Eu encontro na hora que eu faço a dissecção anatômica, Um outro eu tecido, já né? encontro outro tecido. Então, são graus diferentes de E dificuldade. acaba na cirurgia plástica, assim como a gente, assim, eu faço muita cirurgia no consultório, assim, de extração dentária, implante, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer com anestesia local, vamos falar assim. Dá. No consultório você faz muita coisa, muito procedimento? Dá para fazer, dá para fazer. É claro que dependendo do tamanho, a gente opta por jogar para o centro cirúrgico. Mas dá para fazer blefaroplastia, otoplastia. Otoplastia, quem não sabe, blef, cirurgias das pálpebras, cirurgia das orelhas, pequenas lipos. Não faço lipo fracionada, né, que é a hidrolipo que o pessoal faz no consultório, as costas um dia, o flanco outro dia. Flanco é a lateral Hum. do tórax, do tronco aqui, do abdômen. O abdômen, enfim, não tenho nada contra isso, tá? Mas não é uma rotina Mas não sua. é uma rotina minha. Ainda mais que eu tenho o hábito de fazer lipoaspiração com aparelhos, laser, Renuvo, tudo mais. Isso aí já é um fator impeditivo de a gente fazer esses tipos de hidrolipo no No consultório. consultório. Aí a gente reserva isso para o centro cirúrgico. Mas tem muito procedimento que dá Que para dá pra fazer, fazer né? no consultório e o paciente voltar No mesmo a dia pra casa, né? trabalhar no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Vamos falar que o paciente não precisa se internar, né? Vamos falar assim. Sim, sim, que são ao momento que a gente estava falando de parar a vida É. para poder fazer uma E você sabe que eu cirurgia acho que muita plástica, gente né? não procura por conta de não saber disso. Às vezes falta aquele chegar no consultório para poder saber que não é aquilo tudo que ele esperava. Sim, De dificuldade de pós-operatório, sim, fala. inclusive hoje eu tive uma conversa com uma paciente em que ela falou que ela queria fazer uma lipo apenas, a gente fazer uma lipo com Renuvo nela, e ela estava se programando para fazer em dezembro, em julho, suspendeu uma viagem da família para poder fazer a cirurgia dela. Por desconhecimento, pensando que ela ia ter que ficar Ficar muito todo um tempo. mês, né?
Por desconhecimento, ficar todo um mês afastada do trabalho e se compromete não só a rotina dela, como a rotina da família toda, para uma coisa que aproximadamente até se a evolução dela e bem, em 10 dias ela volta para a rotina dela normal. E ela deixa de comprometer as férias dela e as férias da família, né? Às vezes um feriado prolongado resolveria o problema. Resolveria o problema. Mas é por o que você disse, é por puro desconhecimento, né? Tem muito procedimento hoje que dá para a gente fazer assim, não comprometer as férias, fazer nesse intercurso entre meio do ano e o final, começo do ano, meio do ano, e enfim, sem afastar muito da rotina da paciente. E eu vejo isso muito no nosso dia a dia, na questão não de convencer o paciente, né? Que o paciente que se convence, marca e chega aqui, né? Ele já vem meio convencido, mas é daí da gente dar condição do paciente de alcançar o que ele deseja, por exemplo. Eu sempre gosto de perguntar no primeiro dia uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença no resultado. O que você espera que eu consiga te ajudar? É essa, Porque eu já sei falar, ó, isso eu consigo, isso é impossível de conseguir, isso vale a pena tentar, por exemplo. essa é a primeira pergunta que eu faço no consultório. Na verdade, é a segunda. Primeiro, eu sempre pergunto como que entrou em contato com a gente, Sim. por onde veio, né? A segunda é como eu consigo te ajudar, né? Por quê? Porque a gente também, como cirurgião plástico, a gente tem um certo narcisismo, vou falar para você. E eu sou um cara muito pé no chão. Eu falo muito francamente para o paciente, olha, isso eu consigo te ajudar. Isso eu não consigo te ajudar. Porque muita gente chega muito preocupada com valores, como que eu vou poder pagar. Falei, se você quiser, o como isso vai acontecer, a gente vai conseguir dar um jeito. Sim, sim, Você pode se sim. programar, você pode, às vezes, parcelar, pode dar um Parcela. jeito de fazer, mas o problema é saber se é uma coisa possível de fazer. Sim, É o sim. principal problema. São passos, né? É, E o pessoal, às vezes, a gente fica tão ansioso em saber valor que, às vezes, não que é fica... secundário, né? A pessoa tem Tem que se custo, eles têm organizar, uma equipe que tem. trabalha junto, isso Claro, não, claro, mas, claro. mas eu falo, isso nem sempre é primário. E acho que com organização Hum. consegue, né? É, dá para o pessoal se organiza para comprar o carro, para comprar a casa. Por quê? Eles conseguem fazer esses grandes feitos porque você hoje comprar uma casa no Brasil não é fácil. Não. Mas por quê? Porque ela se organizou. E acho que a plástica, Programou, você né? se Se programou. programou, se organizou financeiramente. E se você fizer isso também, não tem o que te proíba de fazer uma cirurgia plástica, né? A questão é de financiamento. É que também tem a questão muito do imediatismo, né? Eu quero para agora. Calma, se você se programar dentro de um prazo direitinho, você consegue fazer. Porque acho que, assim como eu, você também trabalha com cirurgia eletiva, né? Na maioria dos A maioria casos, das né? vezes é. Que o paciente consegue se programar. Sim. Um paciente não tem que fazer uma lipo de urgência, não existe Não, isso, né? Então ele tem que. não, Ele, não. ele consegue se programar Sim. e se organizar aí na vida. Como que tá a questão hoje para você de hospital? Isso é tranquilo? É difícil, né? Difícil, difícil. Porque Bauru é pra gente também é uma coisa. Bauru é uma dificuldade muito grande de hospital. Tem, claro, né? Tem um hospital, tem construindo aí que eu vou falar para você que eu passo todo dia na frente, fico Oro por torcendo ele para oro por ele, sair. porque quanto mais cirurgião, quanto mais centro cirúrgico aberto, Quanto mais opção, né? mais fácil pra gente, porque aqui é difícil, é bem restrito mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em conseguir horário cirúrgico. Eu acho que hoje é um dos Bauru pontos. tá carente de hospital, né? Tá carente de hospital. Tá carente de hospital. E carente de uma abertura também, né? Uma abertura, são, digamos, tá carente de hospital e os poucos que tem são um pouco mais receptivos. Né? Essa é a minha opinião também. Não, a gente passa pela mesma coisa. Não tem muita opção para o paciente, né? Não tem muita opção para o paciente, consequentemente, pior que isso, consequentemente, reflete na gente, né? Reflete na gente, porque, querendo ou não, como você disse, né? Tem todo, pra gente também não é fácil. Tem toda Eu uma comecei. equipe por Quando eu trás, comecei a né? atender em São Paulo, em Brasília, foi pensando nisso também. Porque às vezes o paciente vinha de longe para cá. Bauru ficou difícil de vir de avião, né? Ficou. Para quem nunca veio para cá de avião, tente um dia. Tem poucas opções, não é barato. Não é barato. Então, por exemplo, eu sempre saio de Campinas ou São Paulo para ir para outro lugar. E eu sei que São Paulo e Brasília, de qualquer lugar do Brasil, você chega com um voo. Então, isso foi. E nos dois lugares tem quem me ajuda em pós-operatório, em cuidado, porque também tem que ter alguém para ficar lá vendo, né? É um transtorno viajar, mas hoje é o que tem feito muitos casos saírem e ter conseguido operar muitos casos, para não depender dele chegar em Bauru, por conta disso daí. Tem muito amigo meu indo para São Paulo também.
por disponibilidade, né? O centro cirúrgico, facilidade, que lá tem essa facilidade. Mas aqui a gente tem um calcanhar de Aquiles muito E os grande. convênios são difíceis, né? Paciente que depende de pedir uma internação pelo convênio ou um material, alguma coisa assim, tá mais custoso isso de sair. Tá cada vez parece mais difícil de conseguir, Tem uma resistência muito grande, né? né? Tem uma resistência muito grande. E parece, às vezes, que é mais fácil a gente conseguir as coisas no privado do que no Porque convênio. na cirurgia plástica usa muito pacote de hospital, né? É, Por procedimento, né? Por é, tempo de cirurgia, que isso. você consegue precificar para o paciente fazer esse pagamento, né? É. A gente depende muito também, depende muito do material, depende que vai ser utilizado na cirurgia, o consumo dos anestésicos e até do material cirúrgico, tudo mais, o tempo de cirurgia. Então tem esses pacotes que a gente consegue É isso que passar faz a ali. gente saber o valor do. E às vezes esse dinheiro não vai pra gente, né? Então o paciente Não, paga o hospital, paga paga direto para o anestesista, paga hospital. material. Paga direto para o hospital, isso nem passa pelo menos na mão da minha equipe, a gente nem Porque passa a direcionando gente tem direto. esse problema também como cirurgião na questão da nota, né? Porque a gente dá a nota do serviço, de quem ajuda, daí você compra uma coisa, o paciente paga direto pro fornecedor. Porque a gente não consegue comprar tudo e depois dar uma nota de novo sobre Sim, tudo. Isso sim. fica muito complicado às vezes, Aí a carga de imposto é muito grande, né? né? A carga de imposto, a gente, às vezes, por questão de logística, não Não estou tem. falando de sonegar imposto, tô falando de Não, você, às vezes, pagar e receber do paciente ter que declarar, isso vira mais fácil o paciente pagar por parte as coisas, sim, você direcionar o o pagamento dele. pagamento já pro local direto. Cada um dá a sua nota fiscal e o paciente declara Exatamente. separado. Não por conta de sonegar, eu acho até bom pagar, porque eu pago, eu fico Não, com a quanto mentalidade mais imposto tranquila. pagar, é melhor. Eu fico com a minha mente tranquila. Às vezes, a gente encontra uma dificuldade de pagar, mesmo querendo, por que você É. falou, né? Pela logística e pela burocracia que tudo Porque eu envolve. tenho paciente que acha chato pagar separado, porque é Pix para cá, Meu é também, transferência para lá, passa meu o cartão também, aqui. meu também. Eles querem chegar e falar assim, ó, já que posso acertar tudo aqui? Não, É, cada um vai receber o seu. isso daí é uma realidade. Não é só com você que acontece, não. Alguns pacientes meus, eles querem essa facilidade de, não, doutor, deixa tudo aqui, você distribui aí. Mas a questão não é uma falta de vontade nossa de depois distribuir os pagamentos pro destino correto. É exatamente essa questão de logística depois de declarar todo o imposto. É bem complicado. Algumas coisas a gente consegue aqui fazer um pacote para o paciente. Por exemplo, já tem os cuidados da nutricionista que está acostumado a acompanhar, instrumentador, auxiliar, às vezes a enfermeira que ajuda a cuidar, então tem suplemento alimentar. Muita coisa a gente já vai junto, o paciente também ficar pagando coisa pequena separado, né? Então Sim, isso já facilita muito, o paciente não tem que pensar nisso. Na hora que ele viu, sim, já está com medicação ali, já está com o suplemento dele na mão, já está com a nutricionista orientada, porque às vezes é mais fácil ter alguém que ajude, que já está acostumado, do que eu ficar orientando coisa que às vezes não é da minha área para o paciente fazer, né? Então isso ele ganha com isso. sim, E na sim. cirurgia plástica a mesma coisa também, né? Não, é uma coisa. Por exemplo, a minha equipe não tem como eu ficar também fazendo a paciente fazer o depósito em Para cada, cada cada um, né? funcionário meu. Não, aí não. Aí também a gente tem que Fazer o acerto facilitar, fazer o deles, né? acerto. Aí acerta tudo com um valor só No consultório, no né? consultório. E aí tem o valor do anestesista, o valor do hospital, né? Que é feito, isso é feito direto para eles. Os demais a gente tenta centralizar também para poder facilitar um pouco para o paciente. E aí a gente dá o destino correto para desse valor, né? Sabe que uma dúvida de quase todo paciente que vai fazer ortognática, quase todos não, mas principalmente os que têm deficiência de mandíbula, eles têm a visão que o nariz sempre é grande, né? Mas eu sempre falo assim, espera fazer a cirurgia ortognática para você decidir avaliar o nariz, né, primeiro, Sim, porque às vezes o queixo é para trás, o nariz aparece mais no perfil, depois que opera, às vezes o paciente desiste se ele acha, ou vai decidir depois com o cirurgião plástico dele de consulta, né? Isso é comum o paciente procurar você querendo, achando que tem um problema e às vezes não tem, Marcelo? sim, sim. Pelo fato de a gente, muitos pacientes me procurarem para saber que eu vou ao centrinho, isso traz uma segurança do paciente, né? E aí uma segurança que sabe que a gente vai tentar avaliar da melhor forma possível. Mas é muito comum isso daí. É Né? muito comum você ver uma avaliação de um paciente chegar no consultório, que ele tem uma queixa nasal
mas a gente já começa a perceber que a oclusão dele não é legal. Fala, olha, Tem outras coisas aí no meio. antes de você passar por mim, você vai ter que passar por um outro profissional, né? E a gente fazer esse acerto, né? Que tem um time Hum. correto das coisas, né? A gente tá lá no centrinho, a gente via, né? Que quando a gente mexe na maxila, querendo ou não, se assim eu posso dizer de uma forma mais simples, é o Independente, aço... independente de ter a fissura ou não, isso tem Isso protocolo já feito, tem, né? tem. Independente de tiver fissura ou não, existe esse protocolo de a gente fazer a rino depois, né? De uma forma simples de a gente entender, a maxila é o assoalho do nariz, né? A gente sempre fala numa data de pelo menos 6 meses depois da ortognática, se ela envolver a maxila, Sim. né? E você é de acordo com esse tempo? Você acha que é um tempo legal? Ou seria um tempo maior? Não, não, para mim já Porque é bem possível. Não, tem alguns, alguns médicos que eles são, alguns plásticos que eles são um pouquinho mais resistentes e eles pedem um um tempo tempo maior, maior. você acha? Mas eu acho que 6 meses dá. Mas eu acho que em 6 meses a maxila já está pronta, o tecido mole já voltou pro lugar. Sim, sim, Já, acho que se o paciente já estiver disposto a fazer uma outra cirurgia se precisar, a gente sim. já libera com 6 meses. Porque eu acho que 6 meses é o tempo médio que demora para tirar o aparelho ortodôntico depois. E depois a gente tá pronto, assim, não fica com a janela esperando, não fazer nada. Porque se ele começou, tem que ter Um um segmento. segmento, Porque muito paciente um depois, planejamento para ele, sabe? e muito paciente depois, se fica guardando muito depois, se tem esse time muito grande depois da buco, ele não acaba não fazendo nariz. Ele acaba Mesmo que desistindo. precise, ele acaba Mesmo, desistindo. pelo tempo, porque querendo ou não, demanda um pouco de cuidado, de dedicação, de vontade também, né? Então aquela história, né? Já tá no embalo, ele já vai e faz. E se você dá um time, a pessoa ela vai dispersar, ela vai querer dar outro rotina, outro destino na vida dela e chega um momento que é aquilo que a gente estava falando no começo da conversa. Aí a pessoa vai ter que dar uma pausa de novo na vida dele para Para poder fazer o fazer. nariz. E você sabe que eu acho que a cirurgia ortognática, no meu ver, tá bom? Você pode me corrigir. Ela só perde para autoestima para prótese. É que a prótese homem não coloca, né? Ah, Normalmente é a sim. mulher que vai fazer a prótese de silicone. Mas eu vejo assim que as mulheres que fazem ortognática, o que elas ganham de autoestima depois da cirurgia por correção, só perde para a mulher que coloca, que faz a instalação de prótese. Olha, eu vou. Isso é normal no dia a dia? É, é. Essa melhora da autoestima? E eu vou falar pra você que eu sou suspeito de falar de novo, falar disso daí, porque eu fui pra plástica e eu acabei me apaixonando em face depois que vi uma cirurgia de buco Ortognática. maxilar, de ortognática. E eu falei assim, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. E não tô falando só a técnica cirúrgica ou o intraoperatório, mas o impacto de autoestima, de ver o antes e o depois. Porque muda absurdamente. Não, você às vezes, a gente às vezes não reconhece o paciente, não que ele mudou tanto, mas o tanto que ele melhorou na vida dele, o Sim, que ele ganhou de qualidade de vida. sim. Teve uma paciente, inclusive, que eu lembro até hoje. Era uma paciente extremamente introspectiva, extremamente inteligente, só que ela tinha uma troca social muito restrita, né? Ela se embutia. E fizemos uma bucomaxilo nela, naquela época, a gente fez a cirurgia de ortognática. A menina, ela desabrochou. Depois, ao ponto de que ela nunca foi queixa, que ela também tinha uma hipomastia. E se tornou a queixa dela, porque ela desabrochou para o mundo, ela se reconheceu como mulher, né? Porque ela era tão introspectiva que a vida dela era ficar em casa, né? E eu vejo muito pelo E Instagram, colocamos silicone nela pessoal, de novo. depois Colocamos fez. silicone nela de Daí, então ela ganhou tudo Nossa, olha, e foi fantástico. Eu brinquei que aquilo foi meu projeto de residência de, da época, de de resultado resultado, o quanto que a gente pode impactar na a vida de vida do alguém. paciente com questão que muitas vezes, para muitas pacientes, para muitas pessoas ainda tem aquela questão do preconceito que é só cirurgia estética. Eu acho que veio muito isso, não, mas eu acho que as redes sociais fizeram muito isso. Sim, De, sim. de uma cobrança maior pela estética, pelo corpo, pelo resultado. Eu falo para as pacientes, eu tenho um Instagram, essa foi a minha proposta do meu Instagram quando eu procurei uma equipe de marketing. Que o meu Instagram não fosse um canal puramente de venda.
Claro que a gente mostra o nosso serviço para poder tentar estimular os pacientes a operarem conosco, mas também de informação, porque às vezes tem uns Instagrams que eu vou falar para você de cirurgião plástico, parece mais um showman, né? É. Do que muito mais focado em vem operar comigo do que, pô, senta aqui, vamos conversar um pouco de plástico. Então, eu tinha que fazer um pouco esse, a minha proposta era fazer um pouco desse equilíbrio. Então, mas, mesmo assim, eu falo para os pacientes, quando eles chegam no meu consultório, que Instagram, ele é muito bom, mas a gente tem que ter filtro, né? A gente tem que ter um filtro muito grande, porque ali todo mundo mostra do bom, o melhor, o que aconteceu, Na os verdade, a melhores gente escolhe o que vai resultados. mostrar, né? Exatamente. A gente escolhe os nossos melhores resultados e complicação a gente tem. Você é cirurgião, você deve ter tido complicação. Aquela brincadeira, né? Só não bate o carro que não dirige. Não, E e quanto mais faz, mais você tá perto da probabilidade da estatística e isso isso acaba acontecendo. fazer. E eu tenho complicações, né? E isso, a gente, claro, a gente não vai ficar mostrando isso no Instagram, porque às vezes até isso, não, a paciente própria não quer isso. Sim, sim. Mas o importante disso tudo é a gente não abandonar a paciente. Ponto. Mas a gente tem que ter muito filtro no Instagram. E teve uma frase que eu sempre falo para minhas pacientes. Eu falo assim, olha, não coloque o ideal de desejo, uma meta de desejo que você quer de, 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 de resultado, a moça que acorda de manhã, faz dieta, faz atividade física, sai de um lugar, vai para outro, vai para drenagem, vai do Pilates e dieta o dia inteiro, ela trabalha com isso, né? Ela vende isso. Ela vende isso. Você é uma pessoa que sai do trabalho, batalha, volta e, claro, que deseja ter um corpo bonito, uma autoestima, resgatar a autoestima, vai para academia, mas aquela academia é muito mais para o seu bem-estar, para a sua saúde do que sua profissão, né? Então, a gente tem que ter um pouco de filtro. E aí eu sempre finalizo no Instagram. Às vezes você não nota, mas no Instagram nunca tem gente triste, nunca tem gente pobre, nunca tem gente feia. Você percebe? Então a gente tem que ter um pouco de filtro. É um canal de comunicação fantástico. Ah, Gosto dele, mas a e o gente tem dia que que você ter não tá com filtro. paciência de aparecer, você não liga o celular e acabou, né? Exatamente. Você fecha a porta, ninguém entra e Ninguém aí. entra. Exatamente. Então a gente tem que. É algo extremamente necessário, importante. Você usa bastante isso, mas a gente tem que ter um pouquinho de Você bateu filtro. no ponto, eu vou voltar, mas uma questão, quem estava falando que do tempo cirúrgico, que eu, quando você falou, quando você chegou, perguntou de treino e tudo, eu nunca paro de treinar porque me ajuda a ter foco na cirurgia. Por mais que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você ficar às vezes na ortognática 2, 3 horas, fazer 2 cirurgias no dia, às vezes três, você não consegue se não tiver um preparo físico. Se você não tiver uma costa boa, um braço bom, um ombro. Então, não tô falando assim de eu ser a pessoa mais forte do mundo. Nunca vou ser isso. Mas eu tenho que estar treinado para conseguir passar o dia de pé no centro cirúrgico. Eu acho que você sente isso também, né? Sim, sim. Não é à toa que o meu treino, eu gosto muito de atividade física, mas o meu treino é focado muito mais em performance do que estética, né? Do que ter um volume muscular fantástico, nada disso. É muito mais uma resistência para eu aguentar horas de cirurgia. Às vezes, cirurgias nossas duram 8, 10 horas. Então, a gente tem que ter, sim, uma condição física que faça com que eu suporte tudo isso, né? Não é à toa, e eu concordo com você completamente. Para a gente entregar um resultado de alta performance, de excelência, eu tenho que estar em alta performance. Não, e às vezes, por exemplo, quase todo dia eu saio do hospital e venho atendendo no consultório. Se você não tá treinado, você não tem paciência, às vezes, nem de fazer uma consulta. Sim, sim, concordo. Você quer acabar, você quer ir embora, você quer pôr a perna para cima, você quer tirar o sapato. Ah, Então, você tem que estar bem treinado para poder conseguir fazer. Então, isso sempre foi. É que o triatlo era uma coisa que eu adorava, mas que não cabe mais no meu dia a dia, dia a pelo dia. tempo que consome. Sim. Mas se pudesse, eu treinaria todo dia, meio período, e depois ia trabalhar, entendeu? Não, a minha mulher vai me matar agora. Mas Vai, não. eu acordo 5 da manhã, quando antes de. Eu acordo 5 da manhã todo dia. E praticamente todo dia. E quando não é dia cirúrgico, eu vou pra academia. Ela é louca. É a primeira coisa ela fica louca. A primeira coisa do meu dia que eu faço. E isso tem um impacto fantástico no resto do seu dia. Então, assim, é como você disse.
para a gente aguentar toda essa carga de dinâmica de trabalho que a gente tem que estar com a máquina funcionando, né? Não é à toa, para você ter uma ideia, eu zerei álcool faz 6 anos, mais ou menos uns 6 meses. Não tomo mais absolutamente mais nada de álcool. Não que eu tomasse muito, não. Sempre era social. Mas eu percebi que aquilo já não fazia mais parte do meu propósito. Eu falei assim, se o meu propósito é entregar o meu melhor para o meu paciente, e eu faço isso na academia, eu consigo, Come direito. como direito, tudo mais. Isso já não que eu seja contra, viu, gente? Não que eu seja contra. Eu fazia o uso disso social, mas chega uma hora que não cabe mais, né? Para o propósito, pela necessidade que a gente tem. Então, hoje, eu já não, e não me sinto falta. Eu não sinto falta. Acostuma, né? Acostuma. Foi difícil? Foi. Porque todo em relação a você tomar um vinho, tomar uma cerveja com um amigo, também tem toda uma questão social que envolve isso. Mas acostuma. Acostuma. Acaba mudando. E daí, voltando nisso que você falou da cirurgia, ia falar da pessoa que às vezes faz uma lipo e acha que é para sempre, né? Você está falando da pessoa de obter um resultado da sua cirurgia, que depende da rotina dela. Acho que deve acontecer muito com o paciente que procura a lipoaspiração, né? Sim, isso daí foi uma pergunta até que Assim, tipo, partiu de uma. não, não vou ter que fazer mais dieta, não tem nada. Não, foi uma pergunta que partiu, uma dúvida que partiu de uma paciente minha há cerca de 2 semanas atrás no consultório. Doutor, verdade que se eu fizer a lipo agora, que eu fiz a lipo, nunca mais eu preciso fazer academia, nunca mais eu vou engordar? Eu falei, não engorda. Até paciente que faz redução do estômago engorda de novo, Engorda né? de novo. Pode ter o reganho de Pode peso, ter. né? Pode ter o reganho de peso. E assim, o fato de você Não ter é, não feito é uma coisa comum, né? Mais fácil, mas tem chance de acontecer, né? tem. E o fato de você ter feito a cirurgia, isso não vai te impedir, não vai te excluir, se assim eu posso dizer, de você continuar a sua atividade física depois. Muito pelo contrário, elas se Ou fazer dieta, potencializam. né? Elas potencializam, né? Na verdade, a cirurgia plástica e você fazer um alinhamento entre dieta, treino e cirurgia plástica, meu, é uma combinação que tem um resultado É o melhor dos é o mundos, melhor né? dos mundos. É o melhor dos mundos. A grande maioria, infelizmente, deposita toda a expectativa de resultado em cima da cirurgia plástica, né? Como eu disse, eu não sou narcisista em relação à minha profissão. Deita aí na mesa que eu vou fazer tudo por você. Eu sou bem realista, mas no melhor dos mundos, a combinação de uma atividade física bem feita, uma cirurgia plástica segura e também bem feita, e uma dieta, olha, é uma combinação bombástica. É, porque a pessoa ganha tempo no emagrecimento, né? Ganha, ganha. Tem pacientes assim que treinam, procuram a gente que treinam, que tem uma dieta certinha, né? Uma boa dieta, e claro, tem uma gordurinha localizada ou outra, que aí ela tem uma certa resistência de perder essas gorduras localizadas, porque é aquilo que eu disse, não é a realidade dela, ela trabalha, sai para trabalhar, esse é o mundo dela, né? Tem uma Não vida social tem também, uma é. vida social, e ela não é aquela pessoa que trabalha com o corpo. Então, esse paciente que vai na atividade física, homem ou mulher, faz uma dieta, tem uma gordurinha localizada, a cirurgia plástica é para ela. Né? Uma gordurinha ou outra, outro treino, então tem um volume muscular, tem uma base muito boa, e aí você faz. A cirurgia plástica é praticamente a cereja do bolo. E o pós-operatório costuma ser tranquilo para o paciente? Melhorou bastante, É. melhorou bastante. E vou falar para você que comparado Pela técnica que faz hoje? Ou o que que você acha que está tudo, ligado? tudo, tudo. A gente não pode jogar todo o mérito da melhora do pós-operatório em cima da técnica cirúrgica, né? Tudo em cima da medicina. Tem toda uma equipe por trás, nutricionista, fisioterapeuta, e parece que todo mundo teve nos últimos anos, 5, 6 anos, um propósito de fazer a coisa Melhorar. melhorar, mas como um todo, no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório. Então, não são só as técnicas cirúrgicas que melhoraram, mas o pós-operatório de drenagem, taping, às vezes a gente associa a câmera hiperbárica do pós-operatório até no pré-operatório. A questão do preparo do paciente, tanto clínico quanto nutricional no pré-operatório. Então, acho que parece que nos últimos 5, 6 anos, o, todo mundo envolvido
né? Seria as variáveis Evoluiu, mais fechadas, assim. evoluiu toda a área que circunda a cirurgia plástica. Não foi só a cirurgia plástica, a gente tem que dar mérito para todo mundo. Em que circunda a cirurgia plástica evoluiu. Então, quem ganhou foi só o paciente. O pré-operatório melhor, o intraoperatório melhor, o pós-operatório melhor, consequentemente, Porque hoje eu vi um paciente, impacta. antes de começar, eu estava atendendo, e a melhor coisa de escutar é o que esse paciente me falou. Foi melhor do que eu esperava. Sim. Um paciente que estava com medo de fazer um procedimento, e quando ele volta, ele fala assim, foi muito melhor do que eu esperava. Uma coisa que eu aprendi na cirurgia plástica é que cirurgia plástica não é só resultado, é experiência. Não adianta eu dar o melhor dos mundos dos resultados para o paciente, mas aquela experiência foi traumatizante, entendeu? O pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório, isso, pelo mais que eu entregue um resultado muito bom, essa paciente, querendo ou não, ela não vai, seja ela ou homem, homem ou mulher, perdão, ela não vai guardar isso dentro dela, porque as nossas lembranças são emocionais. E se ela escutar alguém falando de fazer uma cirurgia, ela fala assim, Deus me livre. Não... Exatamente. As nossas lembranças, elas são emocionais. Então, pelo mais que eu entregue um ótimo resultado, se eu entreguei para ela uma experiência em todo o trajeto dela ruim, ela não vai guardar o resultado, né? Ela vai guardar a experiência ruim que ela teve. Então, hoje, a gente, tanto Mas fala a eu quanto experiência desde a chegada no consultório, é desde isso? É chegar tudo, no né? consultório, Porque tudo tudo, conta, né? tudo conta, tudo conta. A sala de recepção, como que ela é abordada pela secretária, como que ela é abordada por mim, como ela é abordada pela gerência depois para passar o orçamento, tudo faz parte. A gente está numa programação agora de iniciar uma clínica nossa mesmo, né? A gente está aí num processo de, de construção e cada detalhe foi pensado no paciente. São os pontos de contato, desde quando ela estaciona o carro, quando ela sobe no elevador, como abre a porta, como ela é recepcionada pela secretária, absolutamente tudo, tudo. Então, não adianta nada eu dar um ótimo resultado, mas uma experiência ruim, Sim. né? Então, agora a gente está começando a abrir os olhos para isso também. É, Isso é isso é importante. experiência, né? Com certeza você viu isso em deficiências que você já passou Sim, sim. durante a vida, né? Sim, é claro que nenhum cirurgião plástico, nem nenhum profissional da área da saúde já Ah, começa dessa não. forma, Tipo, né? você tá no consultório hoje aqui, que é acho que é o quarto consultório que eu já passei. Nós estamos indo depois de finalizado, nós estamos indo pro quarto também, né? Então é uma construção. Então, Comecei com, eu era dentro da sala de alguém, depois eu fui alugar um pedaço da sala de alguém, depois eu fui montar um dividido, é tudo. ainda mais, por exemplo, quando eu não tenho um médico na família, então a gente não tem nem a portinha Não para é. poder ajudar a gente, o respaldo, né? Então, mas hoje eu comecei com uma salinha de 8, 9 metros quadrados, Mas acho que entendeu? você devia ter o mesmo sentimento que eu tinha. Não podia dar errado. Não, não podia dar errado. Não era opção. Dar O errado errado não era não era opção. opção. O errado Tem gente não que às vezes fala era, assim, nossa, você conseguiu, tá, mas é que não podia dar errado, não não tinha o que podia, fazer. não tinha que fazer, não tinha para onde correr. Meu pai não tinha um consultório pra eu ir trabalhar lá se desse errado em algum lugar, entendeu? Exatamente, eu não tenho plano B. Era tudo, all-in sempre. Exatamente. Qual que é o seu plano A? É o Meu plano consultório, A. Qual que é o seu plano B? também. Continua sendo o plano A. Entendeu? É dar certo o Dá plano A. certo, porque não vai ter jeito. Se der certo. Se não der certo, aí não tem jeito. Não, É all-in, entendeu? Para mim também foi assim. Então, a construção ela é mais lenta, né? Você também, eu te conheço, a gente não tem respaldo inicial, mas o não crescimento é é. mais lento. É mais lento, não tem jeito. Ele é mais lento. Só que às vezes, não sei, pode ser até clichê eu falar isso, mas é mais prazeroso. Sim. É mais prazeroso. A gente passou uma época, eu passei uma época ruim, assim, da profissão, foi durante a pandemia, sabe? Acho que todo mundo sofreu com isso também, mas acho que foi uma época que eu não vi o negócio crescer, né? Porque, por motivos óbvios do que a gente passou na pandemia, né? Mas foi a época que, assim, deu uma esfriada em tudo, sabe? Isso foi ruim. Mas não tinha o que fazer, tava todo mundo nesse mesmo barco, vamos falar assim, meio que parado. Muita gente ganhou dinheiro com outras coisas na pandemia, mas a nossa situação de levar um paciente com cirurgia eletiva pro hospital caiu muito, né? Sim, sim, sim. Foi uma época que, inclusive, amigos meus que tinham um centro cirúrgico na clínica, dentro da clínica deles, foi o melhor do mundo para eles, na verdade.
Tinha mais segurança para Não, porque como atender, né? ele só tinha a clínica no centro cirúrgico dele, ele não precisava fechar, não tinha uma exposição, né, De rotação de paciente ali, né? exatamente, do contato do paciente dele com outros que podiam fazer a transmissão. Então, profissionais que tinham centro cirúrgico na clínica movimentaram muito, muito, muito. Eu, ao contrário, assim como você, eu também tive Dependia de hospital, dependia de hospital, eu tive uma dificuldade Não, eu impressionante. escutei várias de paciente que veio querendo operar nessa época, que cirurgia eletiva suspendia por qualquer coisa. Não, por qualquer coisa. Marcava, não vai poder operar, e desmarca. Por qualquer coisa eu passei por isso Então também. isso Não é a única época ruim da profissão que eu lembro. é. Mas Do, compartilho mas com você do disso. resto só tem alegria para guardar. Mas é a resiliência, né? É, Aquela prova. Olha, assim, a gente passou por aquilo, eu acho que nada derruba mais. ela derruba mais. Ninguém ganha da gente. Você gostou do chá? Bom demais. Sabe que o chá eu falo que é o vinho que você pode tomar a qualquer hora, né? Né? É, porque tem vários tipos, né? Vários sabores, assim, você que tá zero álcool, o chá é uma experiência boa. Eu gosto muito de café. Café, eu sou, assim, apaixonado por Mas café. você consegue chegar em casa à noite e fazer um café? Chego, É normal pra você? normal. Eu não tenho esse hábito de fazer, eu gosto de fazer de manhã um café, o resto do dia é só chá, Só chá? só chá. Eu tomo chá, eu gosto de chá escuro, assim. Gosto de chá também. Mas café, eu tenho uma preferência por café, assim, aquela que eu falei pra você, né? Por questão de lembrança emocional, né? Da infância e tudo mais. Então a gente toma muito café. E gosto bastante de café e eu chego em casa e tomo café. O que aconteceu pra mim do chá foi, por trabalhar durante o dia no hospital, nos dias que eu vim para o consultório à noite, ao final de tarde, oferecia o café, mas era, quer tomar um café? Era não, a maioria. Então você deixava tudo preparado para tentar agradar no primeiro, por exemplo, na primeira consulta, você chegou aqui hoje. Oi, Marcelo, tudo bem? O que você posso te ajudar, tal? Aceita um café? A maioria não toma café à noite, À noite no não. consultório. Não. Então, Isso sim. quer tomar um Isso sim. expresso? Ninguém Eu tomava. sou uma exceção. Na Então, verdade, eu daí sou uma eu falo, exceção. a maioria não toma café à noite. Então, o chá foi uma opção de servir o paciente, porque de algum jeito ele vai gostar de algum chá que eu vou servir. Eu vou botar isso daí. Então, essa foi o lance do chá, porque eu não tomo cafeína à noite, então vou fazer uma infusão de fruta, de alguma coisa assim que o paciente vai gostar. E daí isso fez com que o chá, eu não gosto de quente, eu faço um gelado. Olha, eu vou. Então, não tem como você não agradar a pessoa, só se ela não quer beber nada. Daí, Isso é bom, porque eu vou. Voltando àquela entendeu? questão da experiência, a gente vai estar até. A gente vai até propor um cardápio de recepção ao paciente na nossa sala de espera. Eu Então, daí, vou aderir ao chá. por exemplo, você que já tomava café, então já sabia, eu fiz um chá preto que é um outro pouco mais forte, eu sabia que você Sim. ia te agradar. Mas se você não tomasse cafeína à noite, não gostasse do chá, ia fazer um gelado que eu até pego depois para você ver o cheiro, que ia te encantar de alguma forma. Não, mas eu sou. Eu tomo tudo. E às vezes, por exemplo, às vezes vem a mãe, o pai e uma criança. A criança não pode ficar de fora disso. Sim, E o café a criança nunca vai tomar. sim. Então, às vezes os pais tomam café durante o dia, mas eu faço um chá gelado para a criança experimentar. Então tem essa, Ela é mais versátil. mais versátil É mais de versátil. oferecer. É mais versátil. Mas isso aqui é muito bom. Porque o doce da goela não é todo dia que tem aqui, entendeu? Eu nem posso servir muito doce. Normalmente a goela, elas separam pra gente lá. Normalmente é salgado ou algum doce, mas tem cada doce bonito lá. De comer Não, com o olho mesmo. De não, você ver e não. falar assim, Tem uns que dá dó de comer. de comer, de Você desmontar fala ele. assim, nossa, aqui foi entregue uma dedicação tão grande que dá até dó de comer. Não é. Mas ela é muito bom. Minha mulher é apaixonada. E eu adoro o café de lá, o expresso. Não, lá e que lá, O o expresso expresso é é. fantástico. O expresso é fantástico. Isso daí eu tomo bastante café e lá o expresso deles é muito bom. Então isso é muito legal. E a questão do paciente hoje para conseguir fazer cirurgia, a gente sabe que cirurgia eletiva depende de outras coisas, né? Não é só o paciente querer, né? Mas eu falo isso, como que isso afeta para a gente indicar? Porque muito paciente vem aqui e pela internet, por difundir mais o conhecimento, todo mundo tem acesso hoje, né? O paciente vem achando, mas eu não sei quem faz desse jeito. Às vezes uma técnica que não está indicado para ele. Não, eu queria ficar igual tal pessoa. Então isso que você falou, a pessoa vive hoje, as pessoas vivem num mundo
que às vezes a realidade não é essa, por acreditar numa pessoa que não tem uma vida real, sabe? Sim, Do sim. que você estava falando ali da É o cirurgia. filtro, né? É. É o filtro que a gente tava falando. E a questão da cirurgia plástica, acho que é quem mais sofre com isso, né? Ah, olha, Com essas sim, a indicações, gente não é? sofre, mas Não sofre, mas acaba afunilando em você, por exemplo. sim, sim, sim. É, tem muitos pacientes hoje que chegam já praticamente com o diagnóstico formado, né? Ela já sabe o que ela quer para ela, né? Então, às vezes, elas vêm com uma percepção um pouco diferente realmente do que elas precisam. Então, essas pacientes que elas já chegam com o diagnóstico pré-formado, eles são um pouquinho difíceis de a gente tentar Abrir a mente, assim. abrir a mente, falar, olha, essa técnica, ela realmente ela existe. Eu faço essa técnica, porém, infelizmente, ela não é para você, né? Um bom exemplo são as técnicas de retração de pele, né? Que está começando a gente fazer bastante. Antes a gente tratava a gordura, lipoaspiração, né? É uma coisa muito difundida, mas E muito antigo é já muito até, né, antiga, na cirurgia plástica, né? ela é bem consolidada. Então, assim, antes a gente tratava única e exclusivamente a gordura, ponto. Hoje a gente consegue tratar a pele também, né? Então, só que tem indicações. Há indicações que, infelizmente, tratar só a pele, né, com tecnologias é insuficiente. Né? Então, daí a gente realmente tem que partir para a questão de remoção cirúrgica e, infelizmente, fica a cicatriz. Mas tem pacientes que já estão numa flacidez muito grave de pele que, infelizmente, essas técnicas de retração de pele são insuficientes. Mas por conta desse bombardeamento de informações, ela vem achando que aquilo é para ela também. Isso que você fala é a questão do volume. Quanto maior o volume para ser realizada a lipoaspiração, é pior para o resultado? Ou não é isso? Não, não. Pense só, uma mulher que teve, vou fazer uma paciente fictícia aqui, uma mulher que teve 2, 3 gestações, então tem toda aquela questão do ganho de peso, da distensão abdominal, e aí quando ela teve todas essas 3 gestações, ela vai ficar com uma flacidez abdominal, né? Só que dependendo do grau, se é uma paciente que não tem uma pele muito boa, então ela vai ficar com uma flacidez grave, pode ficar com uma flacidez grave. E às vezes às vezes não necessariamente uma tecnologia de retração de pele, fazer com que aquela pele acomode, ela se retraia, é o suficiente. Ah, entendi. Às vezes Aí vai ter excesso de tecido mesmo. aí vai ter o excesso de tecido, que essa tecnologia não é suficiente para conseguir a gente fazer a correção. Aí não tem jeito. Aí a gente vai para a cirurgia com corte, no caso, se a gente está falando de uma gestante, seria da abdominoplastia, né? Então, aí a gente tem que ter esse feeling, porque muitas pacientes chegam já numa condição de uma flacidez muito grave, que a gente tem que, vias de fato, tirar mesmo, mas elas, por conta exatamente do que você falou, desse bombardeamento de informação, ela chega com uma, uma informação pré-formada que aquela tecnologia de retração vai É, resolver o problema porque dela. hoje na ortognática a gente mostra para o paciente uma simulação virtual, uma coisa assim, para o paciente entender. Mas assim, ele sempre compra uma promessa, né? Porque ele acredita na gente, a gente mostra o resultado da prévia do que vai acontecer, explica o Sim. motivo e isso faz acontecer. Porque na cirurgia plástica acontece isso também, né? O Tem muitos paciente, simuladores agora. e o paciente compra sempre uma promessa, né? Sim, Ele vai ver, sim. porque ele vai ver esse resultado depois, né? Por É, exemplo, uma ortognática que muda o rosto, no segundo dia de cirurgia, o paciente quer ver tudo menos o rosto dele, porque fica com edema, né? sim, sim. Então faz a cirurgia para mastigar bem, mas no segundo dia ele só toma Você líquido. dá uma Então líquida. tem uns, Sim, você faz uma lipo, né? nos primeiros 5 dias a paciente está pior do que entrou. Então, Né? tipo, ela quer pôr um biquíni ou ir pra praia assim, e ela no segundo dia não consegue. Então, isso faz parte do processo, né? Faz. Aí, por exemplo, teve uma paciente hoje que eu marquei um retorno, falou, doutor, de verdade, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu tinha um peso. Quando eu saí, eu tava com 4 litros, 4 quilos a mais. Não entendi. Você não lipou? A gente tem toda uma questão de a gente Sim, sim. hiperidratar o paciente, aí tem toda a questão do inchaço e tudo mais. Não Então, era nem hora de pesar, né? então não era nem hora de pesar. Chegou em casa e fez isso. Mas isso daí é claro que daí é o que você falou. A gente vende muito, ela vai para o centro cirúrgico muito na promessa. Por exemplo, então, calma. Tudo é Não, um e eu processo. fico pensando assim, o que você deve passar também para escolher tamanho de prótese, Não, tem. né? Então, Não, isso não é também. um achismo, né? A gente tem uma cultura que
Não, mas eu falo assim, a mulher chegar já sabendo quanto ela Ah, quer e sim, às vezes sim, isso não sim. Não, cabe na pessoa. isso tá cada vez mais recorrente. Tá cada vez mais recorrente. A minha amiga, pois tanto, eu quero igual que eu achei o dela bonito. Eu falei assim, É ver o nossa, mas tórax é é totalmente totalmente diferente. diferente. A largura do tórax, até a implantação da mama, a posição da mama. Então tem algumas Porque coisas eu que a vi outro gente dia tem que você fazer. falando da prótese, tem prótese com desenho também, tem vários modelos de prótese hoje em dia, Tem, né? tem. As pessoas, as mulheres, elas chegam no A consultório. prótese hoje para mulher não é só volume mais, Não, né? não. Elas chegam com volume, um número na cabeça, né? Mas hoje tem forma, tem textura, tem Desenhos, né? desenhos, né, que é a natural, tem a cônica foi um pouco abandonada já, mas tem a redonda, a anatômica, tem a cônica, que ela saiu um pouco de mercado, mas tem muitas outras vertentes. Se eu vou colocar acima do músculo, abaixo do músculo, então tem muitas vertentes que a gente tem que pesar, né, para poder Chegar no tamanho. chegar no tamanho, não, mas chegar também no resultado que a paciente espera, né? A própria superfície da prótese também, a questão da textura. Então a gente tem que decidir muitas coisas e não necessariamente apenas o volume, né? Às vezes, para uma paciente eu vou conseguir aquele resultado com volume, para outras eu vou conseguir um resultado parecido, mas com volumes e formatos e texturas diferentes, né? Então daí por isso que não tem jeito, daí tem que passar por um consultório e confiar no profissional. Porque é dura essa imposição, né? Você não tem como. Sim, sim. Sim, e eu sou bem honesto. Tem paciente que chega, teve recentemente uma paciente, doutor, eu quero 600 ml. Eu falei, não consigo. Não tem tecido, Não consigo. Né? Por isso que é aquela pergunta que a gente estava conversando no começo da conversa aqui, o que que eu posso te ajudar? Né? né? Então, eu falei assim, então, infelizmente, isso eu não posso te ajudar. Isso é uma realidade, né? Então a gente também tem que ter nós profissionais Hum. temos que ter um filtro também, né? Uma, a gente fazia, como eu faço também, a gente faz bastante. Estou deixando, é claro, delegando, porque a gente tem que nichar um pouco também, né? Essa questão de harmonização facial. E quando eu fazia bastante, as pacientes elas tinham muito medo, por exemplo, de, doutor, eu quero preencher o lábio, mas eu não quero que fique artificial, né? A gente também tem que botar a mão na cabeça e pensar que o limite, né? Quem tem que dar é o profissional. Porque afinal de contas é a gente que sabe, Sim. né? Porque você, olha, aquele lábio ali, o lábio da minha amiga ficou um pouco bizarro, tá um pouco exagerado. Eu acho que ela tá perdendo a noção. Não é só ela, a gente também tem que trazer um pouco a culpa pra gente, né? Porque afinal de contas é o que você Algum falou. profissional fez, né? Algum profissional fez. E ele também tem que partir o filtro dele, né? Então, É, virou uma tendência muito grande os preenchedores, né? E é uma realidade. é uma realidade, é uma Porque a gente realidade. tem feito até em pós-ortognática, a Mônica que me ajuda nesses casos de paciente, Mônica Tassa, porque às vezes eu faço um avanço da maxila, o paciente chega no final, mas falta um detalhe de lábio. Falta, às vezes É falta. normal, então isso Não, soma muito hoje para o paciente. não, isso é fantástico. Eu sou fã. Isso não Como eu tem falo, como a gente não contar mais com isso. sim, eu faço lifting também, e pelo mais que você faz tudo, uma reestruturação da face, da musculatura, o reposicionamento da musculatura dos ligamentos, olha, o pós-operatório, se você associar com uma harmonização facial bem feita, potencializa. É como na lipoaspiração, Hum. academia e dieta. Potencializa. Mas a gente também tem que ter um pouco de filtro. Ela chega para você, acho que Não precisa entendeu? mais. Não precisa Volta ano que mais. vem, né? Vamos devagar. Então a gente também tem que ter um pouco de filtro, nós como profissionais também, né? É, eu já vi gente que eu gostei do resultado, já vi gente que eu achei exagerado, eu não sei. Porque hoje em dia eu acho difícil falar o que é bonito, entendeu? Exatamente. Exatamente. Porque às vezes eu posso falar que pra mim ficou pesado, você Sim. pode achar também, e outra pessoa fala assim, não, ficou lindo assim. Ah, por isso que Isso ficou difícil hoje em dia. sim, exatamente por essa dificuldade de achar o que é bonito para uns e para outros não é um padrão de beleza, eu carrego para mim uma frase que é básica, o menos é mais, vamos devagar. Se a gente for devagar, a gente vai construindo. A gente passou uma época isso daí muito forte na odontologia também, que ainda se faz muito, o resultado é legal, mas com lente de contato, você lembra disso? É, Com cores muito brancas, assim, às vezes não naturais para o paciente, porque ninguém às vezes tem um dente assim, mas muita gente procurava e ainda procura até hoje. sim, sim. Então daí, mas acho que deu uma equalizada, Deu né? uma Acho que equalizada, não, o deu. mercado, digamos assim, o O mercado mercado deu. ele deu uma equilibrada na coisa, que é o que a gente também precisa fazer Ah, às vezes, né? se lembrar não muito distante da gente, uns 4 5 anos atrás, estava em moda muito o paciente vir procurar, por exemplo,
como chama? Da bola de bichar, Bichectomia. bichectomia. Sim. Isso teve uma época que era muita gente procurando e várias pessoas vinham no consultório e falavam assim, mas você tá no seu peso ideal? Ah, eu queria perder uns 5 quilos. Então vamos perder os 5 quilos, depois você volta? Às vezes a pessoa não voltava porque já tinha... Falei muito não pra bola de bichada. Então Pra isso muito... bichectomia, falei Não, mas você muito não não. faz. Não, a gente tem acesso, a gente sabe fazer, mas o problema é que às vezes não estava indicado. É. Não, eu falei, eu vou falar pra você que acho que na época da bichectomia eu falei mais não do que sim, Não, né? E hoje, com o tempo, né? O tempo traz a verdade. E tem hoje, deu uma filtrada, deu uma equalizada, porque realmente o tempo provou que é o que eu sempre falava. Olha, eu não sou contra a bichectomia, tem que ter indicação, não. né? Mas a gente passa por essas... Tem que ter Não fala que é indicação. procedimento de moda porque tem a sua indicação. Sim. Mas Não, não tem é. os booms das coisas. E Exatamente. acho que a harmonização aconteceu isso também. Hoje em dia eu acho que as coisas estão mais. Então, entendeu? Não sei se eu acho, ou porque no meio que eu vivo, se não tá lá fora, né? Pode ser que é onde eu circule esteja mais controlado, Não, não, mas eu acho que o pessoal começou a refinar melhor mesmo. né? Que é essa questão, né? O mercado vai selecionando. E eu acho que o pessoal agora está começando a ficar com mão, está tendo um pouco mais de bom senso. Então, mas e isso também parte não só do paciente também, mas do profissional, né? De a gente falar, frear o paciente, fazer Eu vejo certo. assim, eu olhando para trás, em vários casos que eu uso em aula ainda, eu vejo assim, esse caso com a harmonização depois do ortognático ficaria legal, o Sim, preenchimento labial inferior e superior ficaria legal, sim, sim. às vezes fazer um preenchimento para um botox para travar um pouquinho mais melhoraria. Sim. Então, algumas coisas que às vezes a gente não tinha instrumento, hoje em dia a gente indica, Sim, não, eu pego os liftings antigos e falo né? assim, olha, esse daqui Acho que hoje, essa é a além do, evolução do planejamento. assim, tem alguns liftings que eu falo, olha, melhorou o antes e depois, mas agora se fosse hoje, eu também teria feito isso dentro de uma harmonização facial para potencializar o lifting. Agora a gente faz de rotina praticamente, né? Dificilmente eu faço um lifting facial em que a gente não faz uma associação de uma harmonização facial depois, que é aquele refinamento. Eu brinco para os meus pacientes que quando a gente faz um lifting é a estrutura da casa, né? É o piso, é a coluna, o telhado, a gente estrutura muito bem. O acabamento a gente vai fazer depois, né? Seja com laser, bioestimulador, harmonização facial, toxina, esse é o acabamento. E as coisas, uma coisa não depende da outra. Não adianta nada você fazer um acabamento numa casa de Que não está madeira, pronto, né? e nem deixar uma baita de uma casa com acabamento por fazer, né? Então as coisas hoje se potencializam demais. Obrigado. E a soma dos pacientes com fissura, acho que isso é muito mágico, assim, no resultado, né? E você acabou que, no consultório, acabou tendo uma procura ou não é tanta Não, hoje? não, Não. não. Porque era um lado que você sempre foi bem, tem uma formação boa em paciente com uma Sim, formação sim, também, sim. né? Só que uma das coisas que eu aprendi muito forte num centrinho também que me marcou muito. Ninguém faz sozinho, né? E lá é o maior exemplo de um tratamento multidisciplinar que você possa ter na vida, de um médico, de um dentista, de uma formação. O maior exemplo é ali. Você nota, como você disse na conversa, desde a moça da limpeza, o pessoal da assistente social, a equipe da parte administrativa, do prontuário, os médicos, as enfermeiras, todos ali têm um propósito, né? As fonoaudiólogas têm um propósito, todo mundo está muito focado naquilo. E quando eu fui para o consultório particular, eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo sozinho. Mas fala, nem se a gente for pensar em cirurgia de rinoceptoplastia no Não, final, não, a sabe? rinoceptoplastia Fala, até que não, fala procedimento que envolve a sua especialidade e que você tem um treinamento, entendeu? sim, sim, sim. Não, isso sim. Rindo bastante, a questão de face bastante. Mas por exemplo, a questão de palato, Ah, não, daí acho que tem mais isso eu preciso de um dia a dia de ali. um dia a dia, de uma rotina e também de uma equipe muito bem alinhada. Que isso a gente fazendo no consultório privado é um pouquinho mais complicado, entendeu? Por isso que isso é muito restrito a grandes centros mesmo, né? Não virou seu carro forte, vamos falar assim, Não, né? não, não, não. Gostaria, viu? Porque é muito. Enfim, eu sou Não, suspeito. Eu você sou sempre fez suspeito. bem também, não teria nenhum problema Eu sou de ter essa suspeito. procura. É que não dá pra fazer tudo, né?
Não dá, não dá. Isso é natural, né? Não dá para você querer fazer tudo em alta performance, não tem jeito. Não, não dá. Chega uma hora que você começa a nichar. A gente comentou que a cirurgia plástica, a medicina, a odonto, tudo, ela tem um ganho de conhecimento muito rápido, né? Então você achar, né, tiver a audácia de achar que vai conseguir acompanhar Não. tudo, é muito Eu difícil. vejo na harmonização mesmo. Tinha muitos pacientes, muitos colegas que faziam a harmonização como uma segunda especialidade. Acabaram tendo que escolher uma hora Tem. para ficar ou só na harmonização ou voltar só para outra área, porque tudo também não. Uma hora assim, no início acho que todo mundo faz um pouco, né? É. Mas chega uma hora que você também começa a pegar onde você tem uma aptidão maior, né? E até Às vezes é mesmo isso, para subir de nível tem que escolher. não é só uma aptidão maior, mas também você se enquadra mais naquele momento, naquela área. E chega uma hora que eu sempre falo também para meus alunos, se você não escolher, a vida vai te escolher, entendeu? É, Então você vai entrando e a em gente tem chave. que ir em consultório privado, tem uma coisa que não pode ser deixado de falar, é que você tem que ver, por exemplo, se eu fizesse uma limpeza por período, ou fizer uma cirurgia de terceiro molar ou uma ortognática, eu tenho que ver a hora que eu sou mais bem pago também, porque minha hora é limite A de gente é vender no empresário. dia. A gente é empresário, não tem Então, jeito. tem esse ponto também que eu tenho que ver o quanto eu consigo fazer em algum procedimento, e nesse procedimento, se eu sou bom, não compensa às vezes eu fazer o outro. Sim, sim, sim. A gente também tem que pensar no Não, lado de não tem empresário, jeito, não posso falar né? que não, A gente, não, com certeza, isso daí eu tenho. né? Uma das coisas que eu evoluí muito, que a gente não aprende na faculdade, é gestão. Né? Não tem jeito. Gasto muito dinheiro em gestão, em cursos de gestão e tudo mais, que infelizmente eu sei que a gente faz tudo. Eu faço Com por boa amor, intenção, eu né? faço por amor, com boa intenção, eu sei que você faz também. Só que infelizmente a gente querendo ou não, por trás a gente é empresário. Não, o consultório Né? vira o mês, as contas vêm, né? E Exatamente, tem que ser e pago. tem que ser pago, né? A gente Isso vem de alguém, né? Tipo, não isso, tem jeito. a gente tem um custo operacional. Infelizmente, gostaria muito mais de pagar o meu gerente com amor, né? O Vou meu encher o gerente tanque do carro com um abraço. É, Isso seria muito agradável, seria um mundo bonito de se viver. é, Mas não é a realidade. não, não é. Não é a realidade. Infelizmente, para você ter uma ideia, acho que mais ou menos semana passada eu fiz uma caixinha de pergunta em que a paciente eu achei muito legal da parte dela, né? Ô, doutor, você não está precisando de uma modelo? Eu, e tem muita gente que fala assim, não, responde. Eu vou responder, né? Eu vou responder sim, vamos responder. Todo mundo tem o direito de fazer a sua pergunta. É, ué. E eu falei, não, olha, é difícil, porque se você for parar a pensar, como a gente estava falando também no começo da conversa, não é uma coisa que implica só a mim, né? Só eu. Tem um hospital, Eu posso doar a minha parte, mas e a dos exatamente, é outros? dos outros. Tem um hospital, tem a instrumentadora, tem o anestesista. Então eu tava vendo por cima, uma vez a gente parou no meio de uma cirurgia para pensar, só dentro do hospital envolve, só na sua cirurgia, direta e indiretamente, umas 20 pessoas. Tem desde a cozinheira, desde a faxineira. Então todo mundo tem que receber por isso, né? Às vezes as pessoas veem o valor e falam, nossa, isso aqui tá meio caro, mas acho que não sabe todo o backstage que tá por, Hum. né? O backstage que existe ali para poder a gente fazer aquilo acontecer, né? Não é só, não vai todo o dinheiro para mim, não, né? Primeiro vai para uma parte boa, É. vai para o governo, para o imposto, que a gente estava falando, né? E a outra parte para outras partes, para os outros profissionais que fazem parte disso também. Eu não sei como as pessoas fazem isso, assim, porque cria um hábito no paciente. Não sei se. Porque assim, a gente posta paciente, o paciente deixa, é grato pelo tratamento que teve aqui, mas sempre teve um custeio do que precisou fazer ali. Não tem como pagar, porque a conta não fecha de Não jeito fecha, nenhum. não fecha. Teria que ser muito independente, assim, para poder falar, vou pagar seu tratamento, vou gastar meu tempo com você, todo mundo não vai receber, mas alguém vai ganhar. Oh, Então talvez isso, um dia entendeu? que eu ganhar na Mega Sena, eu faço isso. Eu É. gosto bastante. Tem muita gente que fala isso. Você ganhar na Mega Sena, você continua trabalhando, continua. Eu Continua. também acho que quem fala que se eu ganhar eu vou sumir, acho que é porque não gosta do que faz. Eu continuo, eu continuo. Aí talvez, quem saiba, eu faça até Eu consigo ajudar a paciente pessoa. modelos e tudo mais, mas E hoje nem pensa, poste. E nem poste. também. Mas por enquanto a gente é empresário, paga conta, não tem jeito.
E os pacientes se queixam de mostrar ou é tranquilo? Porque a gente aqui eu falo Não, que é meio a meio, sabe? Tem gente que gosta, tem meio a gente que meio. é meio a meio. Olha, a Tem semana maioria. que a gente grava um monte de paciente em depoimento, tem semana que ninguém quer fazer. A maioria. Eu vou falar que não, Então pra acho gente é que. a maioria. As pacientes parece que elas se identificam. Tem pacientes que cobram. Tu não tira foto? Tem pacientes que cobram. Tem pacientes que cobram mesmo. Doutor, porque assim, a gente tem todo um cronograma de publicação, né? Tem vezes que não necessariamente a gente consegue. É claro que a maioria das vezes a gente tenta publicar e postar no dia. Mas tem algumas outras vezes que a gente não consegue. Então, daí a gente posterga, mas a gente publica. E, Espero depois, alguma coisa assim? e dependendo do paciente, o paciente cobra, doutor, peraí, eu não vi a minha, cadê a minha? E algumas ficam cobrando, sim. Claro que a gente sempre Não deixa de tem. ser um carinho isso, né? Sim, é um reconhecimento. É. É um reconhecimento. Tipo, pô, se ela, ó, ela teve o momento dela, eu quero ter o meu momento, né? Mas a aceitação nossa, graças a Deus, Porque, a é grosso boa. modo, por exemplo, se você compra um tênis de uma marca, você posta o tênis. Você comprou um carro, você posta a marca do seu carro. E Sim, por que não? Ó, quem me operou foi o Dr. Marcelo. sim. Mas a gente tem também as pacientes também se identificam muito com a nossa postagem, porque muitas falam, doutor, antes eu era contra, mas agora eu gosto tipo, das suas postagens. Suas postagens você cobre bastante, você não expõe tanto, você explica. Não é aquela coisa de showman, né, que eu falei. É. Então, das pacientes, como eu tento, acima de tudo, é, não mostrar muito a identidade da paciente e é sempre uma coisa mais sutil, as pacientes elas acabam aceitando E, mais, viu? porque tem muito paciente que às vezes tem vergonha por causa da questão é sempre o rosto, né? No seu caso é mais É sempre difícil o mesmo. rosto. No Então, seu acho que. caso é mais difícil. Mas não é incomum o paciente, no final, gostar e falar assim: você não quer me gravar? Eu queria falar o que eu passei. É. Eu queria ajudar outras pessoas porque foi muito bom pra mim. Cara, Então, isso não é bom? é lógico, é o melhor do É mundo. o melhor do mundo, cara. Eu vou falar pra você que, como a gente tinha acabado de falar, a gente tem conta pra pagar. Não, isso é Né? normal. Mas, cara, quando o paciente fala, isso aqui mudou minha vida, isso paga muito mais. Isso paga muito mais. Isso é. Você sai não com a sensação de, tipo, conta paga, mas você sai com a sensação de É, dever cumprido. e eu vejo o que é legal aqui, assim, que a gente tem uma equipe que já faz um tempo que tá junto, todo mundo comemora junto. Sim, sim. Comemora junto, entendeu? Acho que esse é o mais legal. Na verdade, isso contagia. Hoje, né, eu recebi uma paciente, uma mensagem de uma paciente de fora, né, que veio operar conosco aqui, e em que ela mandou mensagem, a mesma mensagem, que ela estava super feliz, tirou foto na frente do espelho, mandou para mim, mas não mandou para minha gerente. E também, né, mandou para nós dois. E eu achei fantástico que eu entrei, né, eu vi a mensagem da minha gerente antes. Ela falou assim: olha, paciente tal tá super feliz, super Você não tinha aberto o satisfeita com. Eu WhatsApp não ainda. tinha aberto o WhatsApp dela, que ela também tinha mandado É. para mim. Então, eu percebi que a minha gerente estava contagiada, sabe, por esse resultado, que esse resultado não é meu, esse resultado é nosso, né? Não, porque principalmente quem não vai pro centro cirúrgico e vê o paciente entrando, depois vê ele no controle, às vezes não sabe o que ele passou. Sim, Então isso é bacana de sim, compartilhar. sim. Tipo, De saber o que passa. e ela foi, agradeceu a minha gerente, a gente falou assim, meu, ficou muito bom, eu vi a cirurgia, parabéns, a menina. Eu falei, não tem que dar parabéns pra mim. É nossa, parabéns Todo mundo. nosso, né? É a conquista. Eu fui lá, eu operei, ok, mas toda a história, a trajetória dessa paciente até chegar na nossa mesa, você fez parte. Então, isso aqui, se ela tá feliz, é um É trabalho resultado nosso. seu também. Esse resultado seu também. E isso é muito legal, porque você acaba contagiando a minha gerente, contagia a instrumentadora, contagia a secretária que ela atende com outra vontade, e assim é uma coisa Não, que se multiplica. sabe, eu fazia muito isso daí, que era o quê? Eu tinha agenda aqui no computador, eu tenho minha agenda ali. Às vezes o paciente estava aqui na frente, igual você, daí ele falava assim, eu queria marcar a sexta que vem. Então eu olhava aqui, não dá, pode marcar. Daí eu ia, quer dizer, eu pulava quem faz a agenda para mim. Fiz muito isso. E daí eu chegava lá assim, ó, ô Elis, pode marcar na sexta, já falei, já vi lá, mas eu ofereci para outra pessoa. Fiz muito isso. Tipo Fiz assim, muito isso. dela depois ir embora, o paciente fala assim, eu não tô aqui para isso.
Fiz muito isso. Daí eu falei, Eu tá, sei é o que você tá fazendo. costume. Até eu falo assim, não, quero marcar a sexta. Tá bom, eu vou ali com você, vamos lá falar com ela. Se ela tiver horário, ela vai te dar. Para eu criar o hábito disso, falei assim, não, vamos lá, conversa com minha secretária, a gente, para eu criar o hábito disso, cometi muitos desses erros Não, aí e outra também. situação que às vezes Mas você acontece, faz na boa vontade, né? De querer acelerar o vamos ajudar processo, aqui já. Mas aí a gente perde que um fluxo tem que ser seguido, Não, né? você contratou alguém profissional para fazer isso para você, não é sua parte. É, Se você fosse bom nisso, você não estava fazendo, você exatamente. fazia Aí isso. chega uma hora que você tem que delegar, não tem jeito. Então não é isso acontece. E a mesma coisa, e acontece muito também, eu falo para eles o valor, ou às vezes já tem a gerente que faz isso para vender. E às vezes o paciente gostou, entendeu tudo, daí eu falo o valor, ele começa. Mas não dá um desconto à vista? Se eu pagar tanto, não é tanto? Daí já começa um negócio que já começa a quebrar o seu encanto que você fez. Então é outro erro Também, que também eu cometi muito esse erro. ele fala Mas assim, ó, isso é difícil a gente fazer no início, a gente tem que vender, não tem jeito. não tem uma equipe grande às vezes por trás, né? A gente tá quando você está no começo, você não tem uma equipe grande para poder delegar essa função. Mas uma das coisas mais libertadoras que foi para mim foi não mais mexer com negociação financeira, porque é aquilo que eu falei para você da questão da não só de entregar o resultado, mas uma experiência boa. E a partir do momento em que eu fiz todo o encantamento da minha consulta e no final dela eu começo a mexer com uma coisa capciosa para todo brasileiro, que é dinheiro. Chorar. Dinheiro e E é o costume negociar. de chorar. O brasileiro tem esse Não de costume. todo mundo, mas alguns gostam da barganha. Sim, sim. Não, a barganha tá na veia do É. brasileiro, né? Você vai fora aí, não é tão assim. Mas você Não, quebrou a não, relação não, e às médico-paciente. vezes sem querer, você vai lá encher o tanque do carro, fala, nossa, subiu de novo. Que culpa o frentista tem? Nenhuma, E ele né? deve escutar isso todo dia. Exatamente. E você quebra a relação médico-paciente, né? E daí começa, Você, não, não faz, não arredonda para. você quebrou o encanto, você Daí, quebrou o encanto. Então hoje acho que deve ser com você também, né? Isso daí também a gente foi aprendendo, como eu disse para você, como eu não tenho médico na família, eu não tinha essa experiência pessoal, fui aprendendo desculpa o não, palavreado, na porrada. e nem acho que todo profissional sabe disso Aham. também. E aí eu comecei agora, ela sai do meu consultório e ela passa com a gerente. A gerente Ajuda ela. discrimina tudo o tratamento em que eu propus da forma financeira e ajuda até como ela consegue fazer um planejamento para acontecer aquilo. Como que eu posso te ajudar? Como é que você prefere? Como é que facilita para você? Como é que eu consigo encaixar a nossa proposta dentro da sua realidade? É parcelando? Não é? E como é que você prefere? Você prefere parcelar nossa parte e deixar as outras partes no pagamento à vista? Eu tento negociar um desconto com eles. E aí a gente tenta fazer, porque isso aí eu acho que já sai um pouco do nosso, da nossa realidade, do nosso escopo, né? Então, eu acho que Isso esse também é é mais, outra coisa mas libertadora. foi no início para mim foi difícil, mas é uma coisa libertadora isso daí. A gente tá falando dessa questão do consultório, mas isso acho que a gente nunca para de tentar evoluir. Porque todo dia tem uma falhinha que a gente tenta corrigir e melhorar para o próximo vir. E isso eu vejo isso daí. A gente tem um livrinho de receita que começou assim, um paciente fez uma receita, passa para outro, ele melhorou esse livrinho. Daí até que chegou num ponto que tinha muita receita, chamamos uma nutricionista e uma chefe de cozinha para poder montar esse livrinho. Então no consultório eu vejo dessa mesma forma. É, Todo mundo que passa aqui, um ano depois, tem alguma coisinha que mudou, algum protocolo que foi adicionado para facilitar. então, sempre a gente está discutindo melhorar, sempre. E às vezes tem coisas que a gente acha que já encontrou, ó, acho que acho que isso aqui deu certo, é isso. Passa 2, 3 anos, toda a logística muda, aquilo que Tava te certo? servia não te serve Não muda, mais, não. né? Então você tem que mudar de novo. Então isso é uma construção, cansa, não é fácil, não é fácil. Quem pensa que vai ser empresário, tá, gente? Empresário, eu vou ser empresário, vou trabalhar no horário que eu quero, muito pelo contrário, você vai trabalhar o dia A hora inteiro, que a precisar. hora que precisar, sábado, domingo, à noite, e o tempo inteiro resolvendo questões, problemas, assim, e para fazer a coisa evoluir. O consultório não é diferente, né? Não, de jeito O nenhum. consultório é uma empresa, né? E eu queria ver se você quer falar mais alguma coisa para quem está aqui, deixar um contato, como a pessoa te acha, para poder buscar seu serviço, né?
Nosso espaço é seu também, então acho que se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem para quem vai te procurar, fique à vontade, o espaço é seu. Ah, eu gostaria de, assim, segue a gente lá no canal, né, no perfil do Instagram. Vai ser bem interessante. Eu tô lá sempre para dar dicas, né? Não é só fazer muito propaganda, mas dar dicas. É claro que tem um pouquinho do nosso trabalho lá. Segue a gente, @dr Marcelo _ Pacheco. A gente tem muita coisa legal lá. A gente está crescendo devagarinho. A gente vai mostrando o nosso trabalho. É um prazer, assim, a gente lá tem todos os contatos para você entrar, tem de ser atendido tanto em Bauru e em Botucatu, que são os dois lugares que a gente atua hoje. Mas vai ser um prazer. Dúvidas, manda no direct. A gente tem um prazer grande de responder. Eu mesmo respondo, né? As respostas de dúvidas sou eu mesmo quem faço. E vai ser um prazer, assim. Tem todos os contatos lá e a gente está disponível para todo mundo. Então, acho que só não faz cirurgia plástica quem não quer. Hoje é. Hoje é. Planejamento você consegue tudo. Tá bom. Ó, te agradeço muito. Nossa, prazer foi Tá meu. bom de estar aqui, acho que falam bastante coisa. A gente pegou da formação, do centrinho, até a sua evolução total aí. Hoje eu Não, tenho. hoje foi nostálgico. Não, Hoje foi foi. nostálgico. Foi muito bom. Tenho muito orgulho, tá, de ter Nossa, participado de alguma forma, de conhecer desde essa época. Muito orgulho de ver esse crescimento todo aí. Esse é muito legal de. Assim, eu conheço ele, sabe? A gente conviveu junto, a gente já operou junto, né? Então acho que isso sempre vai trazer uma lembrança boa. O espaço aqui sempre é seu. ah, Quiser obrigado. voltar para falar de alguma coisa, alguma novidade que vocês tiverem lá, quando mudar a clínica, quiser voltar para A gente para vai mostrar fazer todo, propaganda aí também, eu sei que todo você o vai mostrar no processo. canal lá, mas É. fica aberto aqui para você. Muito obrigado. E, vixe, eu que sou grato, grato pelo convite, grato pela participação que você teve na minha formação, estou à disposição. Tá bom? E para que vocês que gostaram, não deixe se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar dessa conversa, de um bucomaxila e amigo de um cirurgião plástico aqui muito Que me ensinou competente. muita coisa, viu, gente? Tá Me ensinou bom? muita coisa. Valeu. Até mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.